E a minha pergunta para você é hoje: vamos nos preparar para que Deus nos dê esse país? Porque, deixa eu dizer uma coisa, o dia seguinte, fala com teu irmão, o dia seguinte, todo mundo aplaudindo, maravilhoso, o mundo está olhando o que vai acontecer nos próximos anos, tá? E Deus começou a falar. Você quer ouvir o que vai acontecer nos próximos anos? Deus nos disse assim: eu parei o tempo, abri uma janela de tempo para que as nações entrem, para que o maior avivamento da história do mundo aconteça. Pode aplaudir que é para o Senhor. O maior avivamento da história do mundo vai começar. Queridos, nós estamos diante de uma guerra, porque depois de uma guerra, Deus dá o quê? Patente e autoridade. Deus deu patente e Deus autoridade. Por isso que a igreja brasileira está sem autoridade, porque estamos caídos. E nós precisamos resgatar a nossa patente. Precisamos resgatar algo para que a gente possa, diante de Deus, ganhar as nações para o Senhor Jesus. Porque Deus deu muito conhecimento, Deus deu autoridade, Deus deu luz. Agora deixa eu falar um pouco mais sobre o tempo que vai vir, o tempo que chegar. As palavras proféticas que nós ouvimos foi um tempo. Deus parou o tempo, como Ele parou o sol, Ele parou um tempo. Por que Ele parou esse tempo? Porque Ele ama os perdidos. Ele ama os perdidos. Depois desse tempo, quanto tempo vai ser? 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30? Nós não sabemos, não cabe a nós, mas isso vai começar a acontecer. E Deus nos disse: depois desse tempo, Satanás vai vir com toda a sua fúria, com toda a sua podridão, e o espírito de anticristo vai tomar as nações. Aí chegou o tempo do fim. Queridos, preste atenção. Só que nós estamos diante de uma janela. Essa janela vai se abrir a partir de 2025. Está diante de nós. E aí eu comecei a perguntar: Senhor, o que nós devemos fazer aqui no final do continente, aqui na América do Sul, que pertence a nós? Porque eu era um representante lá, eu não escolhi nada disso. Na verdade, eu não queria nada disso. Mas o Senhor falou comigo assim: eu quero proclamar esse ano aceitável ao Senhor. Nós vamos experimentar o maior avivamento. Eu falei: como vai ser esse avivamento? Aí que vem a mensagem. Agora eu vou dar a mensagem. Como vai ser esse avivamento? Todos entenderam que é uma janela? Sim, é uma janela. Então nessa janela vai acontecer coisas sobrenaturais que normalmente não acontecem. Então vamos lá. Primeira coisa que Deus falou comigo, que essa janela que vai abrir a partir de 2025 e 6, Deus vai nos dar autoridade a partir de agora. Porque Deus já nos deu essa autoridade. Deus falou conosco assim, falou comigo, na verdade. Eu estava chegando, eu vim para a conferência aqui na Central, e quando eu estava subindo, Deus falou comigo: assim vai ser essa janela. Se você quiser guardar, entender, assim vai ser esse tempo que nós vamos viver. Vai ser um tempo de pessoas com corações quebrantados. Será um tempo, essa janela de tempo, será como o avivamento de Evan Roberts no país de Gales. Aí eu falei: como assim, Senhor Deus? O que nós vamos viver nos próximos anos no Brasil e no mundo, a partir dos Estados Unidos e o mundo inteiro, nós vamos nos conectar. Milhões e milhões de pessoas vão ser salvas para o Evangelho nessa última onda. Eu creio nisso. E Deus falou conosco assim: vai ser como o avivamento de Evan Roberts. Eu comecei a estudar. Então, Senhor, como é o avivamento? Como foi? A gente ouve muitos, mas eu comecei a estudar como foi esse avivamento. E eu comecei a descobrir que o avivamento era feito de jovens. Deus quer salvar os nossos jovens que estão perdidos, que estão simplesmente cantando sobre algo que eles ouviram falar, mas nunca tiveram uma experiência profunda, que muitos estão simplesmente frequentando cultos e igrejas, mas não carregam o fogo do avivamento. Então vamos lá, todo mundo entendeu? É aqui que começa a minha mensagem. Primeiro eu fiz um panorama
histórico. Como vai ser esse avivamento? Esse avivamento, então, vai começar a partir do ano que vem. As características desse avivamento. Vai ser um avivamento de quebrantamento. Evan Roberts e toda aquela turma de jovens, eram jovens de 20 e poucos anos, que ferviam com um desejo de serem cheios do Espírito Santo. Haverá um grande mover de manifestação do Espírito Santo. E toda a nossa religiosidade vai ter que ficar para trás, senão você vai ficar de fora. Se a sua religiosidade falar mais alto, você vai ficar de escanteio, cara. Tá? Essa é a verdade. Tá? Fervia um desejo. Qual era o desejo? Deus vai trocar os nossos corações. Vai ser um tempo, um avivamento na qual Deus vai trocar os nossos corações. Deus vai quebrar toda a nossa religiosidade. Cada culto vai ser diferente. Vamos lá, vamos continuar o que vai acontecer. Em cada delas o coração queimava. Meu Deus. Deixa eu te falar. Ali vai ser um tempo, aqui ó, cheguei. Vai ser um tempo onde a busca pela presença vai ser exatamente o maior desejo de todos. O desejo de todos não vai ser mais ter um prédio novo. O desejo de todos, não que esteja nada disso errado, mas não vai dar tempo de construir nada. Vai ser um tempo onde nós temos que ocupar espaços que já foram ocupados. Estádios já construídos, igrejas já construídas. Vai ser um tempo que vamos ocupar aquilo que já existe. Tá? A busca pela presença vai ser a marca principal desse avivamento. Guarde aí no seu coração. Segundo lugar, vai ser um clamor não por nomes e celebridades, mas vai ser um avivamento sem nomes, sem face. Ninguém vai aparecer. Ninguém vai ser detentor desse avivamento, porque vai ser tanta gente, vai ser tantas pessoas, tanta paixão, tanta conversão, tantas pessoas, que não vai dar tempo de promover ninguém. Preste atenção, a presença divina era tão intensa naquele tempo de Evan Roberts, que eles estavam a ponto de explodir, e que um colapso das pessoas de tanto arrependimento e desejo de consertar a sua vida com Deus. Assim vai ser o quê? Um desejo, um choro copioso, quer dizer, vai ter muito choro, muito conserto, muita reforma. Vai ser um tempo de muita reforma. Outra coisa interessante, as frases. A única frase que eles gritavam naquela época é: Senhor, quebra-nos para que salvemos o mundo. Nós só vamos salvar o mundo se a gente for quebrantado e quebrado. Então essa era a frase principal do povo do avivamento de Evan Roberts. Outra coisa muito interessante, um desejo intenso de confissão de pecados. Qual foi a última vez que você frequentou um culto onde todo mundo confessava pecado? Qual foi a última vez que a gente estava num culto aqui e pessoas não queriam mais microfone, não está preocupado com rede social, não está preocupado com celebridade, não está preocupado em tirar proveito de nada, mas simplesmente abrir e rasgar o coração para que Deus, o desejo ardente, para que Deus faça algo. Assim também vai ser. Vai ser um avivamento onde nomes não vão aparecer, uma geração sem face, uma geração sem nomes, uma geração que não se detém diante dos problemas. E uma outra característica também, uma geração, os cultos naquela época não tinham a hora de começar e nem terminar. Nós vamos quebrar todos os relógios das igrejas. Porque sabe por que a gente tem vontade de ir embora? É porque Deus não apareceu. Todo culto que você tem vontade de sair é porque Jesus não está ali. Porque se ele realmente estivesse ali, quem quer ir embora de Jesus? Eu não quero. Você fica pela madrugada fora.
O que eu quero dizer com isso? Claro, existem ordem, tá, das coisas, e também tem processos de nós entrarmos, né? O rio de Deus, ele vai subindo. Então, eu creio que nós vamos passar por esse processo na qual o Espírito de Deus vai subindo, o nível vai subindo, o quê? Até que nós vamos perder o controle, para que o Espírito Santo tenha o comando de todas as coisas. Esse vai ser a principal característica desse avivamento que está chegando, batendo a porta. Janeiro está aí, e eu creio em nome de Jesus que vai bater a porta. Eu estou contando as horas para que isso aconteça. Você pode aplaudir o Senhor? Vou falar mais características. É isso que nos prepara. Só que nós aqui do Brasil, depois eu falo sobre isso, a presença era tão intensa, que as pessoas entravam no púlpito, começavam a pregar, e o desejo era consertar a vida com Deus. Eu já falei. Mas de uma outra forma, eles eram tomados por espíritos de intercessão pelos perdidos. Então o avivamento não tem o fim em si mesmo. A adoração não pode ter o fim de você se sentir bem, estar na casa de Deus, a não ser te capacitar, te encher do Espírito Santo, para você sair pela porta fora e ganhar alguém para Jesus. Então esse avivamento vai ser cheio de quê? De propósito. Diga para o teu irmão, propósito. A glória de Deus vai descer e as pessoas vão entender que haverá um grande propósito no enchimento do Espírito sobre todas as coisas. Amor pelas almas e zelo pela presença, tá? Os historiadores dizem que o avivamento de Gales, ele se estendeu por alguns anos, e o marco foi algo tão tremendo que reformou toda a sociedade. Pararam-se os entretenimentos dentro das igrejas, principalmente. Mas lá não, obviamente de Gales foi mais intenso. Parou o entretenimento do lado de fora. As pessoas pararam, as cidades mudaram. Não existia mais o que cadeias eram abertas, porque todo mundo se convertia, não tinha nada. Mais intenso ainda que acontecia em Gales, preste atenção. Eram tantas pessoas convertendo que não existia ninguém nos bares. A minha pergunta é: que avivamento é? Que a gente está cheio de igreja e os bares estão cheios. O verdadeiro avivamento, ele transforma e ele contagia a sociedade. Ele contagia a sociedade. Se nós estamos vivendo crescimento ou inchaço? Essa é a minha pergunta. Ou temos muita gente perdida dentro das igrejas? Preste atenção. E houve tanto mover do Espírito Santo, um determinado culto lá, o Evangelho, isso contagiou tanto os jovens da sua igreja, que passaram a viajar pregando santidade e vida. As pessoas largaram as suas vidas pessoais. É o tempo que as pessoas vão fazer a obra de Deus voluntariamente. Deus vai trocar as motivações das pessoas, e nós vamos voltar a ter jovens com motivações corretas. Nós vamos ter pessoas viajando, correndo a presença de Deus, fazendo as coisas certas na hora certa. Existia uma influência irresistível. Por quê? Quando Deus desce, quando existe uma capacitação do alto, a palavra vai como fogo, queridos. Então, ela é irresistível. Essa é uma unção que posso dizer assim, ela quebra todas as barreiras do pecador. Outra coisa importante para você entender: as reuniões, o ambiente era descrito como temível, cheio de uma influência irresistível. Pessoas se tornavam convictas dos seus pecados, de modo que choravam e clamavam em agonia, confessando diante do Criador. O fenômeno rapidamente se espalhou. Cultos com essas características passaram a acontecer em toda aquela nação. Quando se sucedeu, Evan Roberts deixou de anunciar que estaria, preste atenção, ele não falava para onde ele ia. Ele era movido pela nuvem. As reuniões que se seguiam não tinham ordem, nem tinham hora para acabar. Você pode dizer assim: puxa, pastor, mas eu gosto de ordem.
Depende da ordem. Uma vez eu vi uma frase que me marcou muito, nunca mais eu questionei Deus por isso. Se você sair daqui agora e for lá no cemitério do Bonfim, e ver cada um no seu devido lápide, ninguém vai estar gritando, ninguém vai estar falando nada, e vai estar tudo em ordem. Mas é morte. Se você sair daqui para um lugar cheio de criança, uma bagunça, gritando para lá e para cá, mas tem vida. Você prefere vida ou morte? Ordem ou desordem? Depende da sua forma de ver. Nós temos tanta ordem, mas não temos vida. Está tudo em ordem, mas não tem vida. Eu prefiro cheio de criança. Eu prefiro bagunça do Espírito Santo, mas a ordem de Deus. Outra coisa, queridos, as confissões públicas eu já falei, tá? Uma última coisa que eu queria falar aqui, sei que já está tarde, mas queremos orar. Apesar do fim daquele movimento, as igrejas continuavam cheias, os reflexos se fizeram sentir em outras nações. Nós vamos inspirar nações. Quantos acreditam que o Brasil é celeiro das nações? Mas o que a gente vai levar para as nações? Religião? Vamos levar cantores, pregadores? Ou nós vamos levar homens cheios do poder do Espírito Santo? Homens e mulheres cheios do... Vocês estão entendendo, queridos? Nós vamos exportar. Mas o que nós vamos exportar? Hoje a gente está exportando o quê? E eu quero deixar uma palavra para você. Lá em Ageu. Abra comigo, por favor. Essa palavra Deus me deu ontem. Em Ageu. Para completar, para a gente poder estar orando. Ageu capítulo 1 diz assim, queridos, que a gente planta muito e colhe pouco. Ageu capítulo 1 diz assim: por isso veio a palavra: é tempo de morar em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. E estamos vivendo um tempo onde os templos estão perfeitos, lindos, mas a casa do Senhor está abandonada. Mas pastor, mas o que é a casa do Senhor? Olha para o teu irmão do teu lado aí. Essa é a casa do Senhor. Os valores morais na igreja, ó, divisão, briga por nomes, nem falar, luta por poder. A casa do Senhor está assim. Isso não é casa do Senhor. Você é a casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. A casa do Senhor está abandonada. E olha o que diz aqui: vocês têm plantado muito. Meu Deus, nunca nenhuma nação tem tanta conferência como o Brasil. Nenhuma outra nação tem tanto artista gospel como o Brasil. Somos campeões na internet em todos os sentidos. E diz assim: comem muito, trabalham muito, mas colhem pouco. Olha o contexto dos nossos ministros de hoje, queridos. Sem fazer julgamento de ninguém, nem citar nome de ninguém. Mas o nível, a régua de Deus está passando muito embaixo. O padrão tem que ser mais alto, queridos. Porque a Bíblia diz assim, não sou eu não, amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Você vê cantores, pregadores que saem do púlpito e fazem coisas absurdas, ouvem música do mundo, fazem um mundo de... qual é o problema? Não tem problema, mas a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Como você pode beber de duas fontes? Pastor, eu não sou radical, não ouço música do mundo, não bebo nada. Ok, não faça nada. Faça essas coisas, espera que Deus vai responder com fogo. A grande verdade, querido, que nem tudo que me é lícito me convém. É pecado, você vai para o inferno porque você toma um vinho, ou porque você ouve música do mundo, ou porque você sai para ali? Não, você não vai para o inferno. Você é salvo.
Se a sua preocupação é essa, não é problema. Mas a minha pergunta é, o que você está dando? Porque você só pode dar para o outro aquilo que você carrega. Se eu bebo de 2 fontes, eu não ouço uma música do mundo. A minha inspiração é na presença de Deus. Pastor, mas você é radical? Eu falei assim, você não precisa ser igual eu, mas também você não vai ter o que eu tenho. Ser melhor, não sou o pior dos pecadores, meus queridos, redimido pela graça do sangue de Jesus. É exatamente por isso que eu não quero me contaminar com o mundo. E são as pequenas raposinhas que devassam toda a vinha. Está vendo aí, pastor, que estava no nosso meio hoje fazendo casamento gay. Daqui a pouquinho está uma coisa... Você está entendendo, queridos? O estado que nós estamos, e Deus está dizendo assim, nós precisamos passar a régua mais em cima. Porque o caminho, não sei se te falaram isso, não sei se já te falaram, já te contaram, que o caminho é estreito. Se é estreito, não é todo mundo que passa. É melhor você emagrecer um pouquinho. Você não vai passar. É melhor você arrancar um olho, diz a palavra de Deus, mas entrar no reino de Deus sem um olho. Quer dizer, é melhor você não ver coisas. Eu estou evitando ver coisas na internet, não tem condição mais. Não tem condição mais. Se você ficar olhando isso aqui, você vai ficar estressado. Só de ver. Reels. Diga para o teu irmão, você não precisa saber da vida do outro. Você já tem problema demais. Olha outra coisa aqui, queridos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. É tempo de uma reflexão. Ou nós vamos ter reflexão e vamos ver, ou nós não vamos prosseguir. Porque isso é uma característica de americano. Eu moro lá há mais de 8 anos, há 10 anos que eu estou nos Estados Unidos. 2 anos quando eu era mais novo e 8 anos agora. No total são uns 10 anos. Uma característica dos Estados Unidos que nós não temos. Nós não temos. Nós caímos no mesmo problema 10 vezes. E achamos que vai dar a mesma coisa. Vai dar outra coisa. Nós não mudamos as estratégias. O americano, quando ele vê um erro, ele se planeja para não errar de novo. Nós não somos assim. Nós somos um povo que errou uma vez, fala de novo, erra de novo, confia no outro, vai lá e erra de novo, e a gente fala, não, essa vez vai dar, essa vez está tudo bem. Preste atenção, querido, muda a estratégia para ter outro resultado. Se nós não mudarmos a estratégia na igreja, nós vamos ter o mesmo resultado. E vamos ficar de fora dessa janela de Deus. O meu desespero é acordar a igreja brasileira para não perder esse momento. Que vai se abrir. E Deus vai abrir para a gente. Olha, subam o monte para trazer madeira. Então, nós vamos começar a pregar agora um evangelho que tem mais cruz. Um evangelho que tem mais presença. Um evangelho que tem menos a mão do homem e mais a mão de Deus. Não tenta pregar um evangelho para que as pessoas fiquem satisfeitas. Na verdade, todo culto devia ter gente muito insatisfeita, com raiva. Onde estão as pregações como o de Estevão? Saiu dali apredejado, mas ele viu o Senhor. A gente precisa mudar nossas pregações. Isso Deus falou comigo, 1 Reis capítulo 18, que diz assim, que Elias, o que Elias fez? Ele pegou 12 pedras e colocou ao redor do altar. Cada pedra representava o quê? Uma tribo de Israel, um fundamento. E Deus falou comigo, são 12 mensagens que os púlpitos precisam trocar. As mensagens dos púlpitos precisam ser trocadas. Outra coisa característica que a gente precisa entender, se você espera muito e colhe pouco. Pastores estão cansados, nós estamos cansados de sermos cobrados, de sermos o quê? Comparados,
E a régua é muito grande. Se você tentar alcançar o que todo mundo está fazendo, você vai ficar cansado. Só que muita gente está fazendo muita coisa que no final é vento. Outra característica, queridos, diz aqui: por essa causa eu retive o orvalho. Está em Ageu capítulo 1, versículo 10. Por isso eu segurei o orvalho. É por isso que muita gente pensa que número corresponde à aprovação de Deus. Mas o que marca uma obra não é o número da igreja. O que marca uma obra é o sim de Deus. Você tem o sim de Deus. Não importa se a sua igreja tem 10, 15 ou 1000 membros. Não importa se você está num contexto cansado. O que Deus está dizendo: eu quero dar para você um vigor maior. E eu quero que você entenda. E não se cobre tanto. E mais do que isso, eu quero que você coloque a presença de Deus como foco principal da tua vida. Amém? Agora abra comigo em Ageu capítulo 2, versículo 6. Não, 6 não. Versículo 7. Aqui está o contexto: farei tremer as nações. As nações já estão tremendo. Olha ao seu redor, olha os últimos acontecimentos no mundo. As nações já estão tremendo. As coisas já estão tremendo. Ouvireis de guerras, rumores de guerra, as nações já estão tremendo. E Deus está dizendo assim: daqui um pouco farei tremer o céu e a terra. É importante que a terra trema para que a glória venha. Jesus estava naquela cruz. Naquele momento que ele estava naquela cruz, ele disse: está consumado. Quando ele falou está consumado, tá certo? O véu se rasgou, todos nós sabemos, certo? O véu se rasgou. O que aconteceu logo depois que o véu se rasgou? A terra tremeu e mortos ressuscitaram, certo? Quando existe uma grande manifestação de glória, os mortos nas igrejas ressuscitam. Tem muita gente morta na igreja que vai ressuscitar com esse avivamento. Essa é a boa mensagem para muita gente nas igrejas. Deus não vai perder ninguém, eu creio. Qual que é a mensagem? Deus vai derramar glória. E a glória vai fazer o quê? Que as nações tremam. Olha o que está acontecendo hoje no mundo, gente. Está acontecendo na igreja brasileira, os escândalos, os problemas. Isso aí é Deus colocando a mão. É Deus colocando a mão. E expondo corações, que é o mais difícil. Quando os problemas eles vêm, os corações eles aparecem. É um brigando com o outro, é um se omitindo de coisas. E a minha pergunta é: aonde está a me perdoem. Vou falar algo. Onde está a maior característica de um cristão? O amor. Nós não seríamos conhecidos pelas nossas placas, meu Deus. Nós não somos conhecidos pelos nossos nomes. Nós somos conhecidos pelo amor. O avivamento de Gales vai ser um avivamento de muito amor. Levante as suas mãos assim. Comece a desejar esse tempo. Vai ser um avivamento de muito amor. Muito amor. Amor que nós não temos. Amor que nós não temos pelos perdidos. Confesso, Senhor, eu não amo, eu amo a minha vida. Se nós não confessarmos, Deus não vai colocar em nós o amor dele em nós. Esse avivamento que está chegando é um avivamento de muito amor. Deus vai derramar amor, esperança, vai derramar compaixão, vai estender meu Deus, vai ter muito óleo, vai ter muita presença, mas vai ter também muita humildade. Maior característica do avivamento de
que está chegando, anota aí se você quiser guardar: amor e humildade, amor e humildade, amor e humildade, amor e humildade. Quem não encaixar nisso não está preparado para esse tempo. E o que é amor? Amor é você não fazer o que é justiça, não fazer aquilo que a pessoa está te pedindo, fazer mais. Amor não é simplesmente devolver em troca, entrar na justiça, brigar para cá, se reter isso para cá. Querido, isso não é amor. Amor é você fazer mais. Está me pedindo uma túnica? Leva 2. Uma face. Querido, esse é o evangelho que eu conheço. Esse é o evangelho que Jesus pregou.